a gente chegou nessa parte da história que é muito interessante. Então, vamos começar aqui falando sobre a colonização das Américas. Não, pera. Antes disso, a gente precisa falar aqui sobre quem estava nas Américas antes, quem era o povo que estava lá. Então, assim, vamos falar sobre eles, sobre os maias. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já vai se inscrevendo para você não perder nenhum vídeo, que neste canal aqui a gente fala sobre história e também sobre alguns assuntos da atualidade. Mas hoje eu vou estar trazendo um tema da história para vocês, então é muito importante a sua inscrição. Deixe um like aqui pra mim, que isso me ajuda muito. Um comentário se vocês gostaram ou não desse vídeo. E é isso. Vamos ao tema do vídeo de hoje. Os maias. Gente, eles são muito misteriosos e é um tema que eu gosto muito também dessa parte da história. Porque assim, os maias, eles existem até hoje, tá? Se vocês quiserem visitar, existem aldeias maias até hoje. E é muito interessante o modo de vida deles. É claro que eles ficaram um pouco... aderiram também a uma cultura europeia, né? Que foi imposta sobre eles. Mas assim, eles ainda conservam muito da cultura deles. E a cultura deles é muito interessante. Por quê? Eles existem, eles foram datados ali pela história, que eles existem há cerca de 1500 anos antes de Cristo, né? Então, assim, quando os espanhóis chegaram, eles já estavam lá, era tudo deles, né? Enfim, e assim, aonde que eles ficam? Eles ficam ali, pegam um pedaço do México, pedacinho ali da Guatemala, ou praticamente toda a Guatemala, e Honduras também, tá? Então, assim, era por ali. E aí, como que funcionava a sociedade deles? Bom, é interessante. Cada cidade tinha um chefe supremo, tá? E o cargo era hereditário. Então, assim, os maias, eles eram divididos em cidades e cada cidade tinha um chefe para governar ali. O chefe batia as botas, o herdeiro assumia o trono, tá? A sociedade deles, como toda sociedade, também era injusta, porque os menos favorecidos eram os que pagavam mais impostos. Então, assim, a sociedade era composta de nobres, artesãos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Assim, os que mais pagavam impostos eram os camponeses, os artesãos, que faziam parte da camada menos privilegiada e eram os que tinham que ralar peito para sobreviver na sociedade. Enfim, mas assim, a economia deles era baseada na agricultura. Então eles eram grandes plantadores de feijão, algodão, cacau e milho. E muito interessante que eles usavam as conchas como moeda. Sim, conchas como moeda. Eles também eram comerciantes. Você vê aí, ó, os maias eram tudo de bom. Eles eram extremamente religiosos, eles eram politeístas. Claro que existem muitos mistérios ali, que também envolvem a sociedade maia, mas assim, eles eram extremamente religiosos e a religião deles estava muito ligada à natureza. E eles tinham o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote era o cara que entendia de tudo. Ele era um grande astrônomo, então ele entendia da astrologia, ele se comunicava com os deuses para fazer a vontade dos deuses, né? Então, assim, ele organizava os templos, era o cara, o sumo sacerdote era o cara, o resto é resto. E muito interessante também é que eles faziam sacrifícios. Não como os astecas, porque a gente vai falar dos astecas aí mais pra frente. Mas assim, os maias também faziam sacrifícios, porque eles acreditavam
tinha que derramar sangue. Então aconteceu uma coisa ruim, vamos derramar um sanguinho. Aconteceu uma coisa boa, vamos derramar um sanguinho também para agradecer. E só que assim, eles matavam assim mais animais. Eles faziam sacrifícios assim de animais. Mas quando tinha uma coisa séria, aí era a pessoa mesmo. Fazer o quê, né? Nem tudo pode ser perfeito. Mas os maias, eles eram excelentes matemáticos. Eles eram excelentes astrônomos. E assim, eles criaram até o próprio calendário. Então vocês lembram do que aconteceu dia 12 do 12 do 12 do 12? Quem estava lá? Que o calendário maia acabava no dia 12 do 12 do 12. Acabava o calendário maia. E eu fiquei esperando, né, ver se o mundo realmente ia acabar. Porque deu todo mundo, nossa, o calendário maia acaba, e aí será que vai acabar o mundo agora? Mas não acabou, estamos aqui até hoje. Não sabemos se isso é apenas uma ilusão ou mentira. Mas assim, o calendário maia acabava realmente no dia 12 do 12 do 12 do 12. Mas assim, eles tinham seu calendário próprio, os 365 dias do ano, eles previam tudo, eles previam eclipses. Sim, eclipses eles previam porque eles eram excelentes astrônomos, excelentes matemáticos, então assim, eles tinham toda uma sociedade, eles desenvolveram toda uma sociedade muito legal. E a vida para eles era cíclica. Então a vida para eles era cíclica. Alguém tem que morrer, para alguém nascer, para alguém começar. Tanto que o próprio calendário deles, gente, era redondo, tá? O calendário deles era redondo, porque para eles a vida é um ciclo. Que é muito interessante, que eu acho muito legal isso, né? A vida ser tratada como um ciclo. E o ano para eles, 365 dias, também era um ciclo. Então, assim, cada ciclo, cada ano, cada ciclo, cada mês, cada ciclo, para eles era tudo um ciclo. E isso era muito bacana da sociedade dele. Todos os homens, independente da classe social, eles estudavam, tá, gente? Então, ou eles estudavam para ser militar, ou alguns ali iam aprender a ler, a escrever. Todos eles estudavam, tanto que nas próprias cidades lá que eles vão ter, toda cidade vai ter escola. Então vai ter escola, alguns aprendiam em casa, alguns realmente iam, frequentavam a escola, mas assim, todos os homens estudavam, independente da classe social deles, o que é muito interessante até pra época, porque, gente, a gente sabe que lá, bem antigamente, o estudo era pra poucos, né? Não que o estudo hoje em dia seja igual para todos, né? Não que, né, a gente sabe aí das dificuldades da educação pública, né? Mas, assim, o interessante é que lá na sociedade deles já tinha isso, né? E que em muitas sociedades aí muito mais desenvolvidas, né, não era assim, né? Na sociedade europeia, por exemplo, não era assim, o estudo era para poucos. E aí chegaram os espanhóis, né? Isso a gente vai falar mais pra frente também sobre a chegada dos espanhóis. Mas uma coisa aqui que eu já vou pontuar aqui nesse vídeo é que os espanhóis, eles tiveram muita dificuldade pra acabar. Digamos assim, não que tenha acabado, porque a gente sabe que não acabou, que ainda existem aldeias maias, mas pra dominar, né? Digamos assim, pra dominar os maias. Eles tiveram muita dificuldade para fazer uma certa imposição ali para os maias, que foi diferente dos incas e dos astecas, que a gente vai falar mais para frente. E eles tiveram uma certa dificuldade, por quê? Por conta das cidades, porque cada cidade tinha o seu exército e eles levaram ali mais ou menos ali uns 170 anos para conseguir se impor ali nos maias e dominar os maias de uma vez só. Claro que com o tempo ali, batalhas e tudo mais, eles acabaram dominando, né, de uma certa forma, infelizmente, dominando. Mas, enfim, faz parte da história. Faz parte da história, uma coisa que me deixa muito triste, mas faz parte da história.
Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever e de deixar um like aqui pra mim, que isso me ajuda muito. E aí, nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre os astecas e sobre os incas, e depois sobre a chegada dos espanhóis, e etc, 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 etc. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aqui, e até a próxima. Fui!